Deixo minha história aqui para ser contada. Não é um relato tão assustador. Na verdade, pode ser até um pouco triste. Deixo a última palavra com vocês. Meu nome é Roberto e atualmente tenho 40 anos. O que vou contar aconteceu quando eu tinha 11. Naquela época eu morava em uma pequena comunidade cercada por plantações de banana, manga, entre outras frutas. Eu tinha um amigo da minha idade e quase todas as tardes saíamos com um estilingue nas mãos. Éramos crianças bagunceiras. Gostávamos de caminhar entre os pomares, assustar pássaros e correr atrás de lagartos. Entrávamos no meio das árvores até voltarmos para casa cobertos de terra e arranhões. Minha mãe sempre dizia para eu parar de viver vagando por aí. Ela me avisava que um dia eu voltaria com o rabo entre as pernas. Mas eu nunca dava atenção, porque aos 11 anos a gente acredita que medo é coisa de adulto. Naquele dia tudo começou mal. Fui procurar meu amigo como sempre fazia, mas a mãe dele apareceu na porta antes mesmo que eu pudesse chamá-lo direito. Disse para eu deixá-lo em paz porque estava de castigo. Voltei para casa desanimado e, para piorar, minha mãe também brigou comigo assim que me viu entrar. Tomou meu estilingue por um momento, o colocou sobre a mesa e mandou que eu ficasse em casa. Depois entrou na cozinha porque estava preparando a comida. Esperei alguns segundos e peguei o estilingue escondido. Saí dali irritado naquela tarde. Não queria ficar preso ouvindo reclamações, então caminhei em direção aos pomares sem pensar muito. A única companhia que levei foi meu cachorrinho. O nome dele era Acerola. Era um vira-lata baixinho e irritante, sempre grudado em mim como se fosse minha sombra. Chamávamos ele assim porque, quando era filhote, adorava se enfiar debaixo dos pés de Acerola. Ficava esperando alguma fruta cair no chão, e depois a cheirava como se tivesse encontrado um tesouro. Naquele dia ele caminhava na minha frente, entrando no mato e farejando tudo. Eu vinha atrás com o estilingue na mão. Fui entrando cada vez mais fundo no pomar. Não porque quisesse chegar tão longe, mas porque continuava andando por pura raiva. Cada passo me afastava mais da bronca da minha mãe. Lembro que passei por uma parte onde as árvores estavam carregadas de frutas. O ar tinha cheiro de laranja madura e terra molhada. No começo, a Acerola estava feliz. Corria alguns metros e depois voltava para me olhar. Então tornava a desaparecer entre as árvores. Eu assobiava baixinho para que não se afastasse demais. Mas em uma parte do pomar, ele parou de correr. Ficou completamente travado. Estava com a cabeça erguida, as orelhas tensas, olhando fixamente para uma área onde as árvores eram mais fechadas. Pensei que tivesse visto um lagarto, talvez um coelho ou algum bichinho escondido. Chamei por ele para que continuasse andando, mas meu cachorro não se mexeu. Apertei o estilingue na mão. Tentei bancar o corajoso, mas senti o corpo estranho. Acerola, falei baixinho. O cachorro não virou para mim, apenas soltou um gemido baixo. Continuei olhando entre os troncos. No início só distinguia sombras e galhos. Depois me pareceu notar algo mais claro atrás de uma mangueira. Pisguei várias vezes, tentando me convencer de que era um saco preso nos galhos ou alguma sacola velha. Meu cachorro soltou outro gemido. Dessa vez se encostou na minha perna. Senti o corpo dele tremendo bem devagar. A primeira coisa que pensei foi que talvez houvesse outra pessoa ali no pomar. Talvez uma criança de outra família, ou um daqueles meninos que apareciam para trabalhar com os pais. Mesmo assim, aquilo parecia estranho. Olhei com mais atenção para as árvores. Então o vi pela primeira vez. Se era realmente um menino, não consegui vê-lo por completo. Só distingui uma figura pequena se movendo atrás das árvores. Vestia uma camisa clara e passou rapidamente atrás de uma mangueira. Fiquei parado, segurando o estilingue.
Senti que precisava dizer alguma coisa. Já te vi! Gritei um pouco mais alto. Ninguém respondeu. O pomar permaneceu em silêncio. Só ouvia a respiração do acerola ao lado da minha perna. O corpo dele continuava rígido, igual pedra. Então meu cachorro começou a rosnar, como se quisesse me defender, mas ao mesmo tempo tivesse medo de avançar. Dei alguns passos à frente. O menino voltou a se mover. Dessa vez consegui vê-lo melhor. Parecia ter a minha idade. Era magro e tinha cabelo escuro. Surgia atrás de um tronco, depois se abaixava e aparecia do outro lado. Ele estava desaparecendo rápido demais, como se conhecesse cada árvore daquele lugar. A acerola começou a sair devagar, com as patas se movendo com cuidado sobre a terra. Então percebi algo estranho. Meu cachorro já não olhava para o menino. Ele estava com a cabeça baixa, encarando o chão perto das próprias patas. Tudo aconteceu rápido demais. Primeiro ouvi um gemido. Depois vi quando ele levantou uma das patas traseiras como se algo tivesse tocado nele no meio do mato. Achei que tivesse prendido a pata em uma raiz ou se machucado em algum galho seco, então me aproximei para ajudá-lo. Mas naquele instante, ele soltou um choro desesperador. Até hoje ainda consigo ouvi-lo quando lembro daquela tarde. Era um som de puro desespero. Meu cachorro começou a se mover para trás, mas não caminhava por vontade própria. Também não corria. Era como se alguma coisa estivesse puxando uma de suas patas. Naquele momento eu não conseguia entender isso. Minha mente de criança não conseguia processar o que estava acontecendo. Para mim, a acerola apenas estava sendo levado para dentro do mato. Ele chorava enquanto olhava para trás. Senti o peito apertar. Então comecei a gritar com todas as minhas forças. O cachorro olhava para mim enquanto era arrastado. Os olhos dele estavam cheios de medo. Chorava como se estivesse pedindo ajuda. Nunca o tinha ouvido daquela maneira. Saí correndo atrás dele. Pulava pelas coisas que estavam no caminho. Me enfiava entre as árvores sem parar. Tudo o que eu queria era alcançar meu cachorro. Às vezes eu levantava demais os pés para não tropeçar no mato, outras vezes galhos baixos batiam nas minhas pernas. Não importava. Eu só continuava olhando para a acerola. Gritava para que voltasse. Implorava para que parasse. Mas ele não conseguia obedecer. Alguma coisa o estava levando cada vez mais para dentro do pomar. O corpo dele desaparecia por instantes entre o matagal crescido. Depois surgia alguns metros mais adiante. As patas dianteiras tentavam se agarrar à terra, mas algo continuava o arrastando. Cada vez estávamos mais longe da nossa comunidade. Já começava a escurecer. O sol deixava uma claridade triste entre as árvores. Ainda dava para distinguir os troncos e galhos, mas o caminho já não podia ser visto por completo. Entendi que se continuasse correndo para dentro daquele lugar, poderia me perder. Mesmo assim, não parei. Meu amigo continuava chorando. Eu não podia abandoná-lo. Então vi algo que me fez congelar. Mais à frente, entre as árvores, havia uma forma alta demais. No começo achei que fosse um tronco. Parecia uma árvore velha de galhos tortos. Mas não era. Aquela coisa tinha a forma de uma pessoa parada. Era uma silhueta longa e imóvel. Percebi sua presença porque algo brilhou ao longe. Não sei se eram olhos. Também não sei se era apenas a luz refletindo em alguma parte do rosto daquela coisa. Só vi um pequeno brilho entre as sombras. E isso bastou para alguma coisa dentro de mim mandar que eu parasse. E eu parei. Meu peito subia e descia violentamente. As pernas doíam. Minha garganta queimava de tanto gritar. A acerola ainda estava mais à frente. Foi a última vez que o vi se movendo entre as árvores.
Depois o mato o encobriu. Foi como se o pomar o tivesse engolido. Seu choro ainda ecoou por alguns segundos, até desaparecer completamente entre as árvores. Quis continuar avançando. Juro que quis. Mas minhas pernas não responderam. E o pior veio depois. O brilho que eu tinha visto entre as sombras começou a se mover. Parecia estar se aproximando. Os brilhos subiam e desciam como se saltassem entre as árvores. Como se aquilo estivesse correndo na minha direção. Não esperei para descobrir o que era. Virei as costas e corri de volta para a comunidade. Eu nem sabia direito onde estava. Apenas procurei pequenas luzes entre as árvores e tentei acreditar que fossem as casas. Corri em direção a elas como pude. Sentia os pés queimarem de dor. Quando cheguei às primeiras casas, comecei a gritar. Uma senhora saiu assustada e perguntou o que estava acontecendo. Eu mal conseguia falar. Chorava e respirava com dificuldade enquanto apontava para os pomares sem conseguir explicar direito. Só repetia a mesma frase várias vezes. Levaram meu cachorro. Alguém levou o acerola. A mulher tentou me acalmar. Ela era conhecida da minha avó. Eu a tinha visto várias vezes com ela na igreja, e reconhecer seu rosto me trouxe um pouco de alívio. Ela me colocou para dentro do quintal e chamou outros vizinhos. Pouco depois avisaram minha família. Minha mãe chegou desesperada, chorando e perguntando onde eu tinha me metido. Meu pai saiu naquela mesma noite para procurar a acerola. Outros homens também foram, levando lanternas, facões e pedaços de madeira. Entraram nos pomares próximos e chamaram pelo nome dele durante horas. Mas meu cachorro não apareceu. Isso foi o que mais me destruiu. Ele sabia voltar para casa. Se tivesse conseguido escapar, teria voltado. Eu tinha certeza disso. Quase uma semana se passou sem que encontrassem qualquer rastro. Depois disso, pararam de procurar com a mesma esperança. Meu pai ainda ia algumas tardes chamá-lo, mas sempre voltava em silêncio, com o rosto sério. Eu continuava perguntando por ele. Dormia chorando. Encontraram ele 2 semanas depois. Estava em uma área afastada dos pomares, um lugar onde quase ninguém entrava. Meu pai não deixou que eu me aproximasse. Só lembro de vê-lo carregando algo embrulhado em um saco velho. Minha mãe cobriu meu rosto com as mãos e mandou que eu não olhasse, mas mesmo assim entendi que era meu amigo. Depois disso, minha mãe me levou até uma curandeira. Ela dizia que eu tinha levado um susto muito forte. A mulher fazia rezas e massagens em mim durante quase 3 meses. Passava galhos pela minha cabeça enquanto rezava baixinho. Eu tinha pesadelos quase todas as noites. Acordava chorando e perguntando pelo meu cachorro. Às vezes, dizia que escutava seus uivos vindos do pomar. Outras vezes, sonhava que a acerola me observava de longe. Com o passar dos anos, tentei me convencer de que tudo aquilo tinha sido causado por algum animal. Mas nunca consegui entender como arrastaram a acerola daquela maneira. Também nunca consegui explicar aquela figura alta, nem os brilhos que pareciam correr na minha direção entre as sombras. Existem coisas que a gente tenta encaixar na cabeça, mas simplesmente não consegue. A única coisa que sei é que desde então me incomoda ouvir cachorros chorando durante a noite. Mesmo hoje, já adulto, isso me arrepia o corpo inteiro. Volto a ter 11 anos. Volto àquela escuridão. E volto a ouvir meu cachorro pedindo ajuda enquanto alguma coisa invisível o levava para dentro das árvores. Eu tive uma namorada chamada Kiyomi, que passou 1 ano de intercâmbio aqui no Brasil. Começamos a namorar quando faltavam apenas 5 meses para ela voltar,
Então nós dois sabíamos que era um relacionamento com prazo de validade. Mesmo assim, prometemos nos conhecer o máximo possível. Contamos um ao outro coisas muito pessoais, coisas que ninguém mais sabe sobre mim, e eu tentei fazer com que ela conhecesse minha família também. Mas naquele horrível julho de 2019, minha avó faleceu em sua casinha em Araxá, Minas Gerais. Eu nem cheguei a sugerir nada, mas Kiyomi pediu para me acompanhar. Aceitei com muito gosto, na verdade. Fomos de carro com meu primo Geraldo e a esposa dele. Sinto que aquela foi uma oportunidade para ela conhecer outra versão desse país ao qual já tinha se acostumado. Uma perspectiva muito menos turística, feita de estradas, povoados e pequenas cidades. E, sinceramente, prolongamos a viagem o máximo que pudemos. Conforme avançávamos, íamos contando para Kiyomi as lendas dos lugares por onde passávamos. Ela demonstrava um medo quase descontrolado das histórias do Brasil. Disse que nunca teve medo do sobrenatural até chegar a este país. Até morar naquele apartamento antiguíssimo. E quanto mais nos aproximávamos de Araxá, mais crescia o nervosismo em mim e no meu primo. Porque teríamos que ver nossos pais destruídos, começar a viver o luto que estávamos adiando, ver o corpo da nossa avó e aceitar que ela não estava mais ali. Aceitar que nunca mais voltaríamos à casa dela para visitá-la e levar os doces de abóbora que ela tanto gostava. Mas nós não éramos os únicos viajando com esse peso no peito. Por algum motivo, quanto mais nos aproximávamos, mais Kiyomi parecia desconfortável. Foi então que ela nos explicou algo. Antes de viajar para o Brasil, uma mulher da minha família avisou que ela descobriria muitas coisas sobre mim aqui. Que eu me conheceria profundamente e que viveria experiências que carregaria para sempre. Boas e ruins. Claro que perguntei sobre as ruins para me preparar. E ela me disse coisas que acabaram sendo verdade, mas também me fez um aviso específico. Disse que aqui eu enfrentaria diretamente o plano sobrenatural, algo em que eu sempre me recusei a acreditar. Que aqui eu viveria o maior terror da minha vida. E desde que saímos de São Paulo, sentia como se estivéssemos nos aproximando disso. Daquela experiência. Quando ela terminou de contar, ninguém soube o que responder. Paramos assim que pudemos em uma vendinha à beira da estrada para comprar alguma coisa que aliviasse o calor sufocante que já começávamos a sentir. Depois disso, eu assumi o volante pelo restante da viagem. A esposa de Geraldo foi no banco de trás tentando acalmar Kiyomi. Quando chegamos à casa da minha avó, nada estava tão ruim quanto imaginávamos. Todos estavam surpreendentemente tranquilos. Tristes, claro, mas em paz. Relembravam minha avó com muito carinho, com alegria até, felizes por finalmente estarmos todos reunidos para nos despedirmos dela. Kiyomi relaxou completamente e começou a conviver com minha família, que é extremamente carinhosa até mesmo com pessoas que acabou de conhecer. Já estava entardecendo quando decidi mostrar a ela toda a propriedade. Aquele terreno onde eu tinha corrido tantas vezes quando era criança. Antes de chegar ao terreno atrás da casa principal, havia uma pequena construção separada. Era uma casinha antiga de 1,5 cômodos, onde meus avós e meu pai haviam morado muitos anos atrás. Diziam que aquela construção já estava no terreno antes mesmo de a família comprá-lo. O lugar sempre foi úmido. No começo usavam para guardar objetos, mas tudo acabava apodrecendo ali dentro. Nunca entendi por que nunca demoliram aquela casinha, embora também nunca houvesse necessidade. Eles tinham espaço de sobra no terreno e derrubá-la só seria um gasto inútil. Ela estava abandonada havia anos. Porta trancada com corrente e cadeado, e a única janela completamente tapada com tábuas de coluna. Foi então que percebi algo estranho. A madeira já não estava mais cobrindo a janela. O vidro continuava tão opaco que quase não fazia diferença, mas ainda assim aquilo me causou um desconforto imediato.
Kiyomi tocou meu ombro. Eu havia me perdido completamente nos pensamentos e interrompido a história que estava contando para ela. Ri de nervoso. Estava quase comentando sobre o medo absurdo que aquela casinha me causava desde criança, sobre as histórias que ouvi sobre aquele lugar, sobre as brincadeiras em que trancávamos o pobre Geraldo ali dentro no escuro. Mas percebi que, do jeito que ela já estava nervosa, aquele definitivamente não era o momento. "Você está brincando comigo?" ela perguntou de repente. Não entendi o motivo da pergunta. "Não faz isso comigo, por favor." O semblante dela mudou completamente enquanto encarava a casinha. Mais especificamente a janela. Quando virei para olhar, consegui ver. Lá dentro, surgindo da escuridão, havia o rosto de uma velhinha, sorrindo. É impossível descrever o que senti naquele instante. Foi uma mistura de incredulidade, medo e, acima de tudo, a sensação absurda de não acreditar no que estávamos vendo. Kiyomi tentou racionalizar, achando que fosse uma brincadeira. Eu, por outro lado, queria acreditar que estávamos enxergando errado, confundindo sombras, ou que alguém tivesse entrado ali dentro, embora eu mesmo tivesse acabado de ver a porta trancada com a corrente e o cadeado de sempre. "Deixa eu ver, talvez tenha alguém aí dentro", falei, tentando agir de forma racional e não me desesperar diante daquela figura que, até então, ninguém poderia afirmar com certeza ser uma pessoa. Mas então a mulher lá dentro correu de repente e colou a testa na janela. E naquele momento ficou claro que não era imaginação. Kiyomi saiu correndo imediatamente e eu fui atrás dela. Mesmo assim, antes de alcançar a varanda, tive coragem de olhar para trás. E vi aquela coisa parada na janela, nos olhando. Tenho quase certeza de que o corpo dela terminava na altura do peito. Não havia nada abaixo disso. Como se fosse apenas uma cabeça flutuando naquela casa escura, presa ali dentro. Kiyomi ficou tão mal que tivemos que levá-la ao médico. Quando ela melhorou, me ofereci para voltar com ela para nossa cidade, mas ela recusou. Disse que eu precisava estar com minha família e que ela ficaria ao meu lado de qualquer forma. Enquanto passei a noite acordado com minha família na casa da minha avó, Kiyomi dormiu na casa próxima de uma tia minha, junto dela e das minhas sobrinhas. As meninas fizeram questão de dormir abraçadas com ela no meio da cama, mas, segundo minha tia, Kiyomi não parou de tremer durante toda a noite. Já eram quase 3 da manhã quando eu estava sentado tomando cerveja com meu pai na varanda da casa da minha avó, incapaz de me livrar daquele arrepio constante. Eu tinha visto um fantasma. E qualquer pessoa que já tenha visto um sabe que isso muda sua vida para sempre. Não importa se era um demônio, uma bruxa ou apenas o reflexo do rosto de uma criança atrás de você no espelho. Quando você vê. Quando finalmente entende que essas coisas existem. Bom, os limites que antes pareciam sólidos deixam de fazer sentido. Você volta a sentir medo como uma criança. E foi justamente enquanto eu tentava me convencer de que talvez estivesse exagerando tudo aquilo que ouvi Geraldo gritar. Logo em seguida, ele saiu correndo da casa da minha avó, chorando igual criança. Corremos até ele. Como tinha dirigido boa parte da viagem, ele estava cansado e tinha ido dormir um pouco no quarto que pertencera ao pai dele, vazio havia muitos anos. Segundo contou, ele estava chorando pela nossa avó quando sua esposa o abraçou por trás, até que acabou pegando no sono. Algum tempo depois acordou e percebeu que ela já não estava ali. Mas então a viu parada na escuridão, encostada na porta do quarto. Ele pediu que ela o abraçasse de novo. E algo entrou na cama. Algo o abraçou por trás. Ele sentiu um hálito podre na nuca. Quando tentou afastar aquele abraço, percebeu algo terrível. O corpo daquilo parecia descarnado. Geraldo tentou se levantar, tentou correr, mas aquela coisa não deixou. Mantinha ele completamente preso. Tentou rezar. Tentou por alguns segundos, mas não conseguia nem formar as palavras.
até que pensou na nossa avó. Pensou nela e pediu ajuda. E somente então conseguiu gritar e correr até nós. A esposa dele já tinha ido há algum tempo para a casa da minha tia verificar como estavam Kiyomi e as meninas. O que mais me surpreendeu naquela noite foi outra coisa. Nenhum dos meus tios tentou convencer Geraldo de que tinha sido apenas um sonho. Nenhum. Pelo contrário. Ouvi um dos meus tios dizer baixinho para meu pai que, pela manhã, ele precisava se lembrar de reforçar todas as portas e tapar novamente a janela daquela casinha. Por mais que eu pergunte ao meu pai, ele nunca quis me contar a verdadeira história por trás daquele lugar. Durante uns meses atrás, chegou até a existir a ideia de irmos passar alguns dias naquela casa, isolados no interior. Graças a Deus, isso nunca aconteceu. Kiyomi nunca mais quis falar sobre o que vimos naquela janela. E claro, eu nunca contei a ela o que aconteceu durante o resto daquela noite. Se você nunca ficou em um motel de beira de estrada, eles são basicamente os primos menores e mais quebrados de um hotel. Comparados a hotéis, geralmente são extremamente simples. Você só tem uma cama para dormir, um banheiro, às vezes tudo sujo e acabou. Mas às vezes, essa é justamente a vantagem deles, principalmente quando você não quer gastar dinheiro de hotel. Acho que existem 2 momentos em que alguém escolhe ficar em um motel assim. Quando está fazendo uma viagem longa de carro ou quando está em férias prolongadas e quer economizar parte do dinheiro da hospedagem. No meu caso, eu e minha namorada Júlia éramos o primeiro exemplo. Estávamos em uma viagem de mais ou menos 17 horas. Eu insistia em dirigir direto ou simplesmente dormir no carro por algumas horas, mas ela não quis, o que era totalmente compreensível. Quando já estávamos a cerca de 11 horas na estrada, estava escuro, tarde da noite, e eu começava a sentir aquele peso nos olhos. Sentia vir aquela luta constante para não dormir ao volante. Meia hora antes, Júlia tinha encontrado um motel no mapa e marcado o local. Ficava a uns 800 metros da rodovia. Ela já estava dormindo no banco do passageiro. Eu pretendia acordá-la quando chegássemos. Júlia também já tinha feito a reserva online, então ver no GPS que faltavam apenas 2 minutos para chegar foi um alívio enorme. Saí da rodovia e pouco depois entrei no estacionamento do motel. O lugar parecia morto. Acho que havia apenas um outro carro ali e, sinceramente, poderia muito bem ser do funcionário da recepção. Acordei Júlia e disse que iria fazer a reserva. Fui até a pequena recepção e encontrei uma mulher sentada lá dentro. Ela parecia cansada, mas ainda assim sorriu para mim e me cumprimentou educadamente. Acho que ela estava dormindo antes de eu chegar, porque parecia ter acabado de levantar para nos atender. Ela me entregou a chave e informou o número do quarto. Número 5. Ficava no canto mais afastado do térreo. Eu e Júlia levamos nossas pequenas bolsas para dentro do quarto. Era exatamente o que se espera de um motel barato. Um quarto simples, sem nada de especial. Nós nos revezamos no banheiro para escovar os dentes e nos preparar para dormir. Quando comecei a mexer na minha mochila, percebi que meu carregador de celular tinha ficado no carro. Levantei da cama e disse para Júlia que já voltava. Ela apenas resmungou baixo, como se estivesse cansada demais, até para gastar energia falando. Abri a porta e a deixei apenas encostada, um hábito automático meu para evitar ficar trancado do lado de fora, mesmo sabendo que aquelas portas nem travavam sozinhas. Fui até o carro e apertei o botão da chave para destravá-lo. As luzes piscaram, e acho que foi nesse momento que percebi que as luzes da recepção estavam apagadas. A mulher provavelmente tinha voltado a dormir. Talvez aquele carro fosse dela,
e ela morasse no próprio motel. Não me surpreenderia. Agora o lugar estava completamente escuro e silencioso. Não havia nem trânsito na estrada. Quando cheguei ao carro, comecei a procurar o carregador. Passei 1 minuto procurando até encontrá-lo no compartimento central do carro. Acho que ela o colocou lá. Fechei a porta do carro e quase tive um ataque do coração quando vi alguém parado ao lado da porta do nosso quarto. Era um homem. Eu tinha deixado a porta apenas encostada e por um instante tive a sensação de que ele estava prestes a entrar. Comecei a andar rápido na direção do quarto, querendo deixar claro que eu estava ali antes que aquele cara resolvesse fazer alguma coisa estranha. E preciso admitir, aquela desgraça de cara era grande, não apenas alto. Ele tinha uma estrutura enorme. Usava um janelo comprido que não fazia o menor sentido para o clima daquela noite. Conforme fui me aproximando, tive cada vez mais a impressão de que ele realmente estava prestes a abrir a porta. Quando ouviu meus passos, ele se virou. O homem sorriu na mesma hora. Tinha uma expressão calma demais, quase gentil. Mas o jeito como falava era tão suave que, em vez de transmitir tranquilidade, causava desconforto. Ele perguntou como eu estava naquela noite. Detalhe: já devia ser mais de 1 da manhã. Havia algo estranho nas intenções dele. Eu conseguia sentir isso. Então ignorei a conversa fiada e fui direto ao ponto. Perguntei o que ele estava fazendo andando por ali tão tarde e se ele também estava hospedado no motel. Ele respondeu rápido, no mesmo tom baixo. Estou no andar de cima. Só dando uma caminhada. Concordei com a cabeça e respondi. Certo, aproveite a caminhada, boa noite. Ele sorriu e concordou com a cabeça. Entrei no quarto e fechei a porta. Tranquei imediatamente. Júlia já estava na cama, roncando. Ela dorme como uma pedra. Caso contrário, eu teria começado a falar imediatamente sobre o quão estranha aquela situação tinha sido. Fiquei parado perto da porta, com o ouvido encostado nela. Não sabia se conseguiria ouvir os passos dele se afastando, mas tudo o que sei é que eu não ouvi nada. Será que ele ainda estava ali? Eu tinha medo de descobrir, mas precisava saber. Literalmente me ajoelhei no chão e rastejei até a janela. Com muito cuidado, afastei a cortina apenas o suficiente para conseguir enxergar a frente da porta do quarto. E ele ainda estava lá. Parado na frente da nossa porta, como se estivesse encarando o quarto. Fiquei deitado no chão daquele jeito por quase 10 minutos. Ele não se mexia. Parecia que eu estava disputando uma competição de quem piscava primeiro, enquanto ele encarava nossa porta sem parar. Em algum momento pensei, foda-se isso. Rastejei até a cama. Quando me deitei, balancei Júlia para acordá-la, mas pedi para ela ficar em silêncio. Ela ainda estava grogue até eu explicar tudo o que tinha acontecido e dizer que o homem ainda estava do lado de fora. Eu não queria assustá-la, mas também não queria lidar com aquilo sozinho. E sabia que ela não acreditaria em mim se eu não mostrasse. Sussurrei para ela rastejar até a janela e olhar. Ela disse que eu estava assustando ela e pediu para eu parar, mas insisti tanto que ela acabou cedendo. Ela se ajoelhou e rastejou até a janela onde eu tinha aberto a cortina. Então olhou para fora e disse: "Ele não está ali." Eu respondi imediatamente: "Olha direito." "Tem certeza?" Então ela soltou quase um grito, levantou e correu de volta para a cama. Na mesma hora perguntei: "O que foi? O que você viu?" Ela respondeu: "Vai olhar pela janela, nos quartos do outro lado do estacionamento." Rastejei de volta até a janela e olhei ao redor. O cara estava do outro lado do estacionamento, parado, mas ainda encarando o nosso quarto. Na verdade, encarando a janela. Eu tenho certeza disso.
Era como se ele soubesse que eu estava observando. Fiquei olhando por uns 30 segundos e ele não se moveu nem 1 centímetro. Fechei a cortina de uma vez. Virei para Júlia e disse que estava ficando preocupado. Peguei um objeto pesado e deixei escondido ao lado da cama. Não queria que ela percebesse que eu estava me preparando para algo físico acontecer. Nós ficamos deitados, acordados por quase 1 hora. Em algum momento desse tempo, achamos ter ouvido passos passando do lado de fora, mas não tínhamos certeza. Tudo o que sei é que nós dois concordamos que havia algum barulho perto da janela. E a ideia de que aquele homem pudesse estar parado do lado de fora o tempo inteiro era simplesmente perturbadora. Parte de mim sentia que ele estava ali, observando. Já estava tão tarde e nós estávamos tão destruídos pela viagem que acho que acabamos apagando sem nem perceber. Acordamos na manhã seguinte genuinamente aliviados por termos passado a noite bem. Colocamos nossas coisas no carro e fui até a recepção devolver a chave. A mesma mulher estava lá. Acho que ela era a dona do lugar. Entreguei a chave e contei sobre o homem, sobre ele andando pelo motel de madrugada e depois ficando parado na frente da nossa porta por quase 30 minutos. A mulher ficou visivelmente assustada e surpresa enquanto eu falava. Ela disse que não conhecia homem nenhum com aquela descrição. Depois acrescentou algo que me deixou gelado. Nós éramos os únicos hóspedes daquela noite. Perguntei se o motel tinha câmeras de segurança. Ela respondeu que não. Eu e Júlia agradecemos rapidamente e fomos embora daquele lugar o mais rápido possível. Por um instante até senti pena daquela mulher ficando sozinha ali. Mas, sinceramente, nós não queríamos permanecer naquele motel nem por mais 1 segundo. Foi simplesmente uma das experiências mais estranhas e assustadoras das nossas vidas. Um daqueles acontecimentos únicos que você passa o resto da vida contando para outras pessoas em reuniões e encontros, tentando entender o que exatamente aconteceu naquela noite. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, meu nome é Lázaro e fui bombeiro durante muitos anos em Tucumã, na Argentina. E se tem algo que aprendi nessa profissão, é que o fogo quase sempre segue uma lógica. A gente aprende a entendê-lo. Mesmo sendo imprevisível, você passa a saber por onde o ar entra, qual material o alimenta, onde ele começou e por onde pode voltar a se espalhar. Talvez por causa dessa experiência toda, até hoje eu tenha dificuldade em explicar o que aconteceu naquela madrugada, no começo dos anos 2000, em uma casa velha nos arredores de Tucumã. O chamado entrou durante a madrugada. Recebemos o aviso de um incêndio doméstico em uma casa isolada, no fim de uma estrada de terra. Quando chegamos, vimos chamas saindo por 2 janelas da frente e uma fumaça preta escapando pelo telhado. A casa era pequena e antiga, com paredes desgastadas e teto baixo. Não parecia um lugar muito grande, mas queimava como se estivesse cheia de móveis, cortinas e materiais altamente inflamáveis. Enquanto descíamos as mangueiras, alguns vizinhos que moravam mais abaixo na rua se aproximaram para explicar que ninguém vivia ali. A casa estava abandonada havia anos e tinha pertencido a uma senhora muito querida, conhecida por todos da região, mas que não tinha familiares próximos. Segundo eles, depois que ela morreu, ninguém voltou a ocupar a casa. A porta permanecia sempre fechada, então ninguém entendia o que poderia ter causado o incêndio. Nós também não entendíamos, mas naquele momento não havia tempo para pensar nisso. Era pleno mês de janeiro e havia muito mato seco ao redor da residência. As chances de o fogo se espalhar eram enormes. Começamos o trabalho e desde o primeiro instante notei algo estranho.
O fogo tinha força demais para uma casa tão vazia e supostamente abandonada. As chamas saíam com uma violência injustificável, como se houvesse alguma coisa lá dentro alimentando o incêndio o tempo inteiro. Não estou exagerando quando digo que levamos quase 2 horas para apagar aquele incêndio tão pequeno. Toda vez que conseguíamos controlar uma área, outra parecia pegar fogo com ainda mais intensidade. Isso não era impossível. Incêndios podem reacender. Uma faísca encontra algum material seco e o ciclo recomeça. Mas ali havia algo diferente. Parecia que a própria casa resistia a ser apagada. Por volta das 2:30 da manhã, acreditamos que a situação estivesse controlada. Meu capitão, um homem experiente chamado José, decidiu que entraríamos para fazer uma inspeção. Precisávamos confirmar que não havia ninguém lá dentro e garantir que não existissem focos escondidos. Mesmo com os vizinhos jurando que a casa estava abandonada, ninguém pode ficar tranquilo sem verificar pessoalmente. Ele e eu entramos pela porta principal. Lá dentro havia fumaça baixa, água escura e restos carbonizados do que imagino terem sido alguns poucos móveis na sala principal. A luz da lanterna mal atravessava a escuridão. Ainda me lembro do som das nossas botas pisando no chão encharcado e daquela sensação persistente de calor. Primeiro revistamos a sala. Praticamente não havia restado nada além de entulho. Depois passamos pela cozinha e pelo primeiro quarto. Era a mesma coisa. Muitos destroços e nenhum sinal claro de onde o fogo havia começado. José avançou em direção ao fundo da casa, onde ficava o quarto principal, e eu fui atrás iluminando as paredes. Assim que chegamos à porta daquele quarto, senti que o ar mudou. Não sei explicar isso sem parecer exagerado, mas foi como se toda a fumaça do corredor tivesse parado por um segundo e tudo tivesse ficado em silêncio. José mal encostou na porta quando de repente o quarto inteiro voltou a pegar fogo com uma força absurda. Não começou com uma faísca. Não vimos uma chama crescendo aos poucos em algum canto. O quarto inteiro incendiou de uma vez só, como se alguém tivesse jogado um coquetel Molotov bem no centro do cômodo. A explosão de fogo avançou pelo corredor com uma violência brutal. Por sorte, José segurava um extintor em uma das mãos e conseguiu conter a coluna de fogo até conseguirmos sair. Em menos de 2 minutos, o incêndio já havia tomado a estrutura novamente, mesmo não havendo praticamente mais nada para queimar. Lá fora, a equipe voltou a agir imediatamente, perguntando o que tínhamos feito. Mas nem nós sabíamos. As chamas já apareciam outra vez nas janelas, e a casa, que segundos antes parecia apagada, agora queimava como se tivéssemos acabado de chegar. Ninguém entendia nada. Meu capitão chegou a sugerir que pudesse haver algum vazamento de gás metano vindo do solo da casa. Mas havíamos entrado com medidores e não detectamos absolutamente nada. Não existia motivo para o fogo retornar daquela forma. A segunda luta contra o incêndio foi ainda pior e levou mais 2 horas para ser controlada. Abrimos partes do telhado e atacamos as chamas de diferentes ângulos. Tivemos até que pedir apoio de outra equipe porque estávamos ficando sem água. O fogo se movia de um cômodo para outro com uma rapidez absurda. Quando apagávamos um foco, outro surgia, mesmo com o lugar completamente inundado. Para uma casa tão pequena, praticamente vazia, aquele incêndio queimou mais do que muitos dos piores incêndios que eu já tinha visto até então. Enquanto trabalhávamos, vi vários vizinhos fazendo o sinal da cruz do outro lado da rua. Ninguém se aproximava demais. E, sinceramente, eu nunca fui um homem supersticioso, mas naquela noite comecei a sentir que não estávamos combatendo um incêndio comum. Havia algo naquela casa extremamente teimoso, que não queria que entrássemos até o fundo. Perto do amanhecer, conseguimos controlar o incêndio pela segunda vez. Mas dessa vez não entramos imediatamente. Esperamos um pouco e continuamos jogando água sem parar no interior da casa,
até que restaram apenas pequenas colunas de fumaça. Iluminamos tudo pelas janelas e só quando pareceu realmente seguro, José e eu voltamos a entrar, acompanhados por outro colega alguns passos atrás. A casa estava destruída. O chão era uma lama preta feita de fuligem e água. Até as paredes escorriam. O teto já tinha cedido em algumas partes, e obviamente não havia restado cortina nem móvel algum, apenas pequenos escombros espalhados. Mas quando tentamos entrar no quarto principal, senti novamente aquele mesmo perigo. E tenho certeza de que José também sentiu. Entramos e eu juro pelo que há de mais sagrado que vimos uma pequena chama acesa em uma parede completamente encharcada. Uma parede onde não havia mais tinta, papel ou qualquer coisa seca que pudesse pegar fogo. Fiquei encarando aquilo por alguns segundos porque minha mente simplesmente se recusava a aceitar. José também viu. Mesmo assim, ele se recusou a sair e ordenou que aplicássemos espuma anti-incêndio em todas as superfícies possíveis. Cada parede e cada canto da casa acabou coberto por espuma para impedir que as chamas voltassem novamente. Só então o fogo finalmente parou. Quando amanheceu, a casa parecia uma casca preta. Nada havia sobrevivido exceto uma coisa. Entre os restos da sala, um dos rapazes encontrou uma fotografia antiga dentro de uma moldura chamuscada. Era a senhora que havia morado ali, e os vizinhos a reconheceram imediatamente. Na imagem, ela estava sentada em um quintal, sorrindo, com uma expressão tranquila. E então, quando a espuma começou a escorrer das paredes, vimos algo ainda pior. Em várias partes da casa haviam ficado marcadas silhuetas humanoides. Não havia corpos. Também não existiam móveis suficientes para explicar aquelas marcas. O fogo deveria ter deixado todas as paredes completamente pretas, mas em certos pontos surgiam aquelas silhuetas, como se várias pessoas tivessem permanecido encostadas ali enquanto a casa queimava ao redor delas. O investigador de incêndios chegou mais tarde e examinou tudo o que pôde. Tentou encontrar o ponto de origem do incêndio, mas não descobriu nenhuma causa clara. Oficialmente, o caso foi registrado como um incêndio de origem indeterminada em uma casa abandonada. Mas, extraoficialmente, nenhum de nós acreditou nisso. Para a maioria dos que estavam lá naquela noite, houve algo sobrenatural naquela casa.